Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente para compartilhar esse momento muito marcante na história da Eagle IT. Meu nome é Raul e hoje vamos falar um pouquinho sobre gestão empresarial. Iremos abordar qual é o futuro dos sistemas ERP com inteligência artificial aplicada. Gostaria de apresentar os nossos convidados que irão abordar esse assunto hoje com a gente, que é o Jales Rosa, fundador e CEO da Eagle IT, e o Vitor Cesário, que é arquiteto de soluções da Eagle. Agora eu gostaria de passar a palavra para os dois para a gente dar início às apresentações. Bom dia, Raul. Bom dia, Vitor. Espero que vocês estejam bem. O Raul já me apresentou, né? Então, eu sou responsável pela operação da Eagle e nós iremos hoje debater um pouco e falar um pouco e dar contexto, né, sobre como a IA aplicada ela está transformando os negócios e de como ainda ela vai interagir nos mundos dos negócios. Existe até algumas previsões para que realmente ela possa cada vez mais fazer parte do dia a dia das operações das empresas. Bom dia, Jales. Bom dia, Raul. Bom dia a todos. Sou o Victor, né, como o próprio Raul apresentou ali, Jales também. Sou responsável aqui pela área de inovação da Eagle, né, e hoje a gente vem bater esse papo com vocês aqui sobre supply chain, apresentar esse produto inovador que a Eagle está lançando no mercado aqui nos próximos dias, tá? Legal, vamos lá. Eu acho que a provocação é qual que é o futuro dos sistemas RPs, né? Os RPs, eles eram até um passado recente, eram ferramentas muito engessadas. Ainda existem alguns RPs que são assim, muito transacionais e que não tinha tanta flexibilidade para que os negócios fossem conduzidos. E através da inteligência artificial, os RPs tendem, alguns deles já estão muito preparados para trazer uma dinâmica distinta, né, para os negócios, sobretudo utilizando a inteligência artificial aplicada. E eu queria ouvir um pouco também da opinião do Vitor sobre esse tema. Hoje, inclusive o produto que nós vamos mostrar aqui hoje, né, foi baseado em estudos, né, a gente se baseia ali em estudos de o que será esse RP do futuro, né, o RP com inteligência artificial embarcada, né, e eu acho que são vários pontos aí que serão implementados, utilizados no RP, principalmente a questão da hiperautomação, né, muitos processos já serão automatizados ali dentro do RP, né? E eu acho que esse é um pouquinho da visão que eu tenho ali dentro desse contexto, tá? Legal. E assim, não tenho dúvida, né, que qualquer processo que seja padronizado e que seja repetitivo, ele naturalmente ele vai ser conduzido e vai ser feito por uma inteligência artificial, né? Acho que a ideia é fazer com que o trabalho seja cada vez mais inteligente, mais estratégico dentro das empresas. Time is money, né? Nós não podemos nós não podemos perder tempo, as empresas não podem perder tempo, elas têm que ser cada vez mais ágeis e competitivas. Eu não vejo outra forma de trazer isso para o contexto empresarial, a IA sendo este braço, né, desse trabalho aí que seja repetitivo e chato também, né? Ninguém gosta de ficar fazendo inputs ali repetidas vezes, né, dentro de um RP, dentro de um sistema. Eu acho que esse é o ponto. Mas é isso aí, vamos lá. Vai ser bacana o papo aqui hoje, viu? Então, como eu havia comentado, né, a gente está aqui conversando com o Jales e com o Vitor hoje, trazendo essas informações muito relevantes e que mostra muito o contexto da Eagle, né, para onde a gente está caminhando no cenário, no mercado. Dando sequência, a gente tem esse assunto que é super relevante e importante, né, para a gente se aprofundar mais. Então, novamente, dou a palavra aí para vocês se aprofundarem. Eu acho esses números aí bem interessantes, porque quando surgiu a IA generativa, né, ela começou ali num contexto ali mais
até nos primórdios de diversão, de gerar imagem, vídeo e tal, e depois, naturalmente, essa inteligência artificial ela evoluiu para outros conceitos, como, por exemplo, os agentes, né? Houve também no passado uma adoção grande de RPAs no mercado, onde várias tarefas foram automatizadas dentro das empresas. Agora, o que nós observamos é que existe toda uma expectativa, né, uma previsão aí, principalmente do Gartner, que é um dos maiores balizadores do mercado de tecnologia, que até 2030, 50%, mais de 50% das tarefas, elas vão ser autônomas dentro do ERP. E quando a gente traz esse contexto, né, é que realmente isso vai fazer, e já está fazendo parte, viu? A gente vê várias empresas, por exemplo, e a gente ajudou nesse contexto, né, que automatizou, por exemplo, o seu faturamento, apuração de impostos, né? Que trabalha também, por exemplo, a questão de alguns lançamentos na folha de pagamento. Então, a gente observa que tudo isso vem se tornando uma realidade cada vez mais consistente no dia a dia das empresas. E essa visão, qual que é a sua visão sobre isso, Vitor? O que que você, né, acha, né? Qual que é o teu parecer sobre esse cenário aí? Não, eu super concordo, né? São números Gartner, né? É um órgão ali que uma empresa super conceituada e todas as decisões que a gente acaba tomando ali na área de tecnologia, a gente usa como base dados de Gartner, né? Então, eu acho que essa questão de automação, né, de dar autonomia ali para o RP é algo que vem, né, aí para o futuro dos RPs, né? A inteligência artificial, né, eu acho que já está ali no platô de produtividade dela, né, é algo que já faz parte da realidade, né? Eu acho que talvez o que a gente comece a trabalhar é ter talvez uma IA mais autônoma, uma IA talvez, né, vamos usar o termo on-premise, mas uma IA inserida dentro do negócio, né, e que isso comece a ser trabalhado cada vez mais, tá? Não, legal. E eu não tenho dúvida, né? Até aí, o RP, a ideia é que ele não seja mais um repositório de dados, né? Eu diria para você que era patinho feio no passado, né? Ele passa a ser agora o protagonista, porque quando nós olhamos, por exemplo, para o IFS Cloud AI, nós temos a absoluta certeza que os RPs agora passam a ser orquestradores, ou seja, ele que vai dar toda a dinâmica, né, de como as coisas devem acontecer através da IA, através dos seus agentes, através de hiperautomação e de todo esse cenário aí que nós estamos vivendo, convivendo e ainda vamos ver acontecer ainda, porque tecnologia é uma coisa que ela simplesmente, ela sempre vai, principalmente quando se fala de sistemas em cloud, né, ela vai evoluir a cada dia, né? Essa vai ser uma constante. Legal. E aí a gente quer trazer uma das novidades, né, que está inseridas neste novo cenário, né? A Eagle desenvolveu um portal B2B de relacionamento aí com fornecedores, onde clientes que utilizam o IFS pode oferecer isso para os seus fornecedores e, naturalmente, também as empresas não só facilita a vida dos seus fornecedores, mas internamente também ela tem alguns processos que ajudam muito, sobretudo a área de compras, né? Pensando em empresas que têm um volume muito grande aí de cotações, de negociações, né? Que fazem no dia a dia, a ideia é que este produto ajude, né? As áreas de compras, as áreas de suprimentos, as áreas de supply chain, a se relacionar mais rapidamente, tomar decisões mais rápidas, né? Baseado em toda a sua operação. Então vamos lá, Vitor, vamos lá, traz aí um contexto. A gente vai fazer aí um ping-pong, né, hoje, né? Vamos fazer um, Exato. um, um bate-papo de acordo com cada ponto que for colocado aqui. Vamos lá, Vitor. Bom, vamos lá. Esse aqui, né, é o portal SaaS,
B2B ali de fornecedores da Eagle. Esse módulo que a gente está vendo aqui é o primeiro módulo que nós vamos abordar hoje, que é um mapa de cotações, tá? É um portal multi-idiomas, né? Um portal totalmente personalizável, onde é possível colocar logo, as cores, né? De acordo com o que o cliente necessitar, tá? E já está totalmente integrado ao IFS Cloud e o IFS 10, tá? Esse aqui é o módulo de mapa de cotações, tá? Todas essas cotações, elas são tratadas aqui dentro do portal, a gente vai abordar um pouquinho mais para frente aqui, porém aqui a gente vai ver uma visão consolidada dessas cotações, né? Com esse módulo de mapa de cotações, né? Então aqui a gente consegue ver o cabeçalho, né? As informações ali daquela cotação que foi disparada pelo departamento de supply chain, e após ali os fornecedores entrarem no portal e enviarem as suas cotações, né? E aqui a gente pode ver que ainda existem cotações que ainda não foram respondidas, né? E conforme elas forem respondidas, já vão aparecendo aqui também, tá? Então, a gente consegue consolidar tudo isso aqui e ter uma visão, né, macro, simplificada aqui dessas cotações e tomar uma melhor decisão ali na hora de elegir quem que foi o fornecedor vencedor, né? Ou até mesmo fazer as devidas negociações, tá? Para esse portal, a gente implementou, né, um recurso de inteligência artificial aqui, né, com cálculos de matriz e pesos. Então, aqui é possível a gente dar pesos para valor frete, pesos para prazo de entrega, condições de pagamento e frete, né? E conforme isso vai se ajustando, né, os números aqui eles vão mudando, né? E as melhores opções de cotações aqui também vão mudando, tá? Nesse cenário aqui, a gente vê que esse fornecedor do meio, ele está com as melhores condições aqui, com base na matriz de pesos, tá? Jales, eu não sei se você tem alguma coisa para agregar aqui. Interessante porque, assim, ó, quando você pensa num processo de planejamento de compras, gestão de compras, né? Dentro do RP, cria-se em vias de regra, uma solicitação para cotação, e ali você pode e define vários participantes, ou seja, vários possíveis fornecedores que estão ali, né, cotando um serviço, um material, né, um produto. E imagine que isso nos RPs tem a operacionalização disso às vezes é muito complexa, né? Então, assim, a partir do momento que você tem aí a gente vai falar depois de um outro facilitador. Um portal onde, no momento que você define quem são os participantes ali que vão cotar, né, esse pool de serviços ou materiais, e eles preenchem, né, os valores ali, as datas, as condições de pagamento. Quando você tem uma inteligência artificial que te ajuda a enxergar isso através desse conceito de mapa de compras, e em cima desses parâmetros ali que você pode calibrar de acordo com cada negociação, ele te sugere, e aí eu acho que esse é o ponto, né? Porque eu acho que a decisão sempre vai ser do humano, sempre vai ser ali do comprador, do analista de compras. Ele sugere qual que seria, né, para cada produto, qual que seria a melhor opção de compra. Eu acho que isso dá uma dinâmica grande para o negócio, né? Então você dá uma agilidade, você dá ali dá um fluxo muito mais fluido desse cenário. Então, com certeza, isso vai agregar muito, né? Casado junto com o portal de compras, o portal B2B vai agregar muito aí para as áreas de compra, para as áreas de suprimentos que utilizam ali, né, esse portal B2B da Eagle. Bem Legal. legal. Eu acho que vale mencionar aqui também, Jales, que aqui a gente não tem limite, né, de cotações, né? Então, a gente consegue incluir aqui de acordo com a quantidade de cotações. Se tiver 99 cotações, o portal ele vai tratar essas 99 cotações aqui na concorrência, tá? Essa inteligência ela também já oferece, né, a possibilidade de um split, né, perdão. No caso aqui, foi apenas um fornecedor, mas caso tivesse, né, esse produto aqui tivesse outro fornecedor tivesse ganhado, ele iria sugerir fazer esse split, né? E a partir de apenas um botão aqui, a gente já conseguiria criar esse pedido de compra dentro do IFS, tá? Legal. Ou seja, você usa toda esse facilitador aí, esse acelerador, né,
para interagir com o RP, no caso aqui o IFS, de uma forma mais rápida e fluida, né? E é legal, né, essa questão de você não restringir, né, a ferramenta não restringir a quantidade de fornecedores, porque como o processo se torna muito mais rápido, né, você amplia o leque, porque naturalmente você vai ter um preço e uma condição mais favorável ali para a empresa, né? O save tende a ser maior. Isso é muito legal, bem bacana. Legal. E eu acho que também vale mencionar, né, Jales, o que a gente vê de futuro para esse módulo aqui, que é algo que a gente já está em desenvolvimento para lançamento esse ano ainda, né, que é a questão da negociação por IA, né? Então, um módulo de negociação aqui, onde através dessa tela aqui mesmo de mapa de compras é possível fazer, né, uma rodada de renegociação com os fornecedores e a IA vai estar inserida aqui nesse sentido, né, fazendo essa negociação de forma automática, né, de forma automatizada. Isso é bem legal, porque assim, daqui a pouco eu acho que você vai entrar um pouquinho na IA, do que já tem aí de IA nesse processo, né? Mas falando de roadmap, né? Dentro deste ano, naturalmente, qual que seria a ideia, né? Esta IA fazer o ativo com os fornecedores, baseado em alguns parâmetros, né? Aí cada empresa vai poder definir com os seus parâmetros, tá? Se ela vai considerar o último preço de compra, o preço médio, ou até mesmo dentro do seu catálogo de materiais, ela estabelecer um preço, né? Um preço ali mínimo negociável, e dentro da IA você colocar ali um target, ó, a partir de, sei lá, 5% ou 10% do valor que está definido no RP, a IA já pode negociar isso com os fornecedores, né? Mandando mensagens ali ativas pelo portal, pelo WhatsApp, e naturalmente, quando essas mensagens são enviadas, a partir do momento que o fornecedor dá um de acordo, eu concordo, eu vou dar 10%, 5%. A IA já atualiza todos esses valores dentro do mapa de compras e, respectivamente, dentro do RP, facilitando o processo. Então, isso dá uma dinâmica bem legal, porque você consegue tirar o trabalho braçal ali dos analistas de compra, dos compradores, de ficar ligando e fazendo follow-up ali, pedindo desconto para os fornecedores. Então, a ideia é que você realmente dê uma velocidade, né, absurda nesse processo de compras. Legal. Bom, acho que agora podemos até partir para a visão fornecedor, né? Eu estava logado no usuário interno ali do departamento de supply. Eu vou logar aqui no usuário fornecedor, né? Então, essa visualização que nós estamos vendo aqui hoje é a visão que o fornecedor teria acessando o portal B2B de vocês, tá? Nessa plataforma SaaS. Então, de Hein, cara, Vitor? ele já tem as... Perdão? Então, assim, aquela visão é a visão para dentro, ou seja, a área de compras, né, vai ter acesso naquele acelerador ali, naquele mapa de compras ali, com toda aquela dinâmica, com inteligência artificial, mas que é fruto, né, do trabalho, que agora essa é a visão do fornecedor, ou seja, o fornecedor ele vai ter acesso ao portal e todas as cotações que ele estiver participando, ele vai conseguir interagir, e eu acho que tem mais coisa aí junto com isso, não é só isso, né, Vitor? Com certeza. A gente vai demonstrando aqui os módulos, tá? Bom, aqui ele já consegue acompanhar uma visão, né, de quantas cotações ele tem ali em aberto, pedidos de compra para serem confirmados, notas fiscais que já entraram ali no departamento fiscal e chamados em abertos, tá? Então aqui a gente já tem acesso a essa dashboard. O primeiro módulo é o módulo de cotações, né? É aqui que ele consegue visualizar as cotações que ele está concorrendo para enviar o lance dele, né? Então, abrindo aqui, ele já consegue ver os itens da cotação, né? Ver o lance que ele enviou, a data de entrega proposta, né? O resumo aqui da cotação, né? Quem que é o comprador que está responsável, parte de logística e pagamento, né? Os incoterms, os meios de transporte que foram definidos ali, embora ele consegue também alterar essas informações. E aqui também o módulo de anexos e documentos, né, onde ele pode subir um orçamento, um documento, uma proposta ali em PDF. Isso também está totalmente integrado ao document do IFS. Tá? Então aqui
ele consegue simplesmente vir aqui, alterar a condição de pagamento, o tipo de frete e dar o lance dele, os valores, alterar as unidades de medida e data de entrega para cada item, tá? Esse é o módulo de cotações. Bom, uma vez que essa cotação é enviada, a gente consegue enxergar ela naquela outra tela, né, aquela visão de supply chain, e após a geração do pedido de compra, esse fornecedor ele consegue acompanhar esse pedido gerado, né, entrar aqui dentro do IFS e até dar o aceite desse pedido, né, que ele concorda com os termos ali que foram estipulados e fazer o aceite desse pedido em cima da data de entrega, né, termos de pagamento, itens e valores que foram propostos ali, tá? Então aqui mais uma vez a gente tem também a visão geral desse pedido de compra, né? Valor líquido, impostos, valor bruto, aqui os itens do pedido que ele precisa entregar, a parte de logística e pagamento, né? Em qual filial, em qual site ele precisa fazer a entrega desse item, e mais uma vez aqui a parte de anexos e documentos, onde ele pode depois subir a nota fiscal, o boleto, XML, e todos esses documentos também são integrados ao IFS. Jales, eu não sei se teria algo a agregar em cima desse módulo. Ali a ideia é assim, porque conceitualmente, né, a ordem de compra em qualquer sistema, né, especificamente no IFS, não vai ser diferente, ela passa por estágios, né? Então, depois que ela está liberada, autorizada, o próprio fornecedor consegue confirmar. Então, o último passo de uma PO, de uma ordem de compra, antes dela começar a ser recebida, né, ela ser confirmada. Então, a confirmação seria conceitualmente ali do lado do fornecedor que ele está de acordo, né, com esse pedido de compra que foi emitido contra ele, nas condições que foram pré-estabelecidas, né, tanto prazo quanto condições de pagamento, tipo de frete, etc. Então, essa é a ideia, tá? Então, isso facilita porque a área de compras não precisa mais ficar confirmando cada pedido. Isso passaria a ser uma operação do lado ali do fornecedor, tá? Esse seria o único update que ele vai fazer ali, né? Que ele teria permissão para fazer e interagir com o RP, tá? Mas eu acho que é isso, tá? Tá bem interessante, bem dinâmico aí esse módulo de compras. Legal. Bom, próximo módulo que nós temos aqui é o módulo de notas fiscais, né? Aqui, basicamente, o fornecedor consegue acompanhar, né, a entrada da nota fiscal que ele enviou ali pelo departamento fiscal, tá? Então, uma vez que foi feita a entrada da nota ali no departamento fiscal, o fornecedor consegue acompanhar isso aqui, ver os itens da nota, né, valores e impostos, e ter uma visão geral ali sobre essas notas fiscais, tá? E aqui o módulo de meus pagamentos. Essa parte de nota fiscal, eu queria fazer um comentário ali adicional, né? Legal. É aquilo que já foi escriturado dentro do RP, ou seja, as notas que foram lançadas pela empresa ali que utiliza o RP e o fornecedor consegue verificar isso. Então, ali está a parte de escrituração propriamente dita, né? Para facilitar todo o trabalho. Legal. E aqui, em meus pagamentos, né, o conta contábil do fornecedor, né, ele consegue acompanhar aqui, inclusive ver qual que é o número da nota fiscal que está relacionada àquele pagamento, né, e acompanhar a previsibilidade de pagamento, data de pagamento e status, né, se esse título já foi pago, está pendente, qual que é a data de pagamento, né, abrindo aqui ele tem mais detalhes, quais são os itens, né, daquela fatura. E aqui também a questão da programação de recebimento, caso for um pagamento parcelado e futuro, ele consegue acompanhar também. Tudo dentro desse mesmo módulo aqui, tá? Bom, próximo módulo é o cadastro de fornecedores, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente esse processo de homologação de fornecedores de forma mais detalhada, mas aqui é onde o fornecedor consegue atualizar os dados cadastrais, de endereço, conta bancária, Pix, né? Fazer atualização de due diligence, envio de documentos vencidos, né? Tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente ali no módulo de homologação de fornecedores, que também está dentro daquela visão interna ali do departamento de supply chain, tá?
Ô, Vitor, eu acabei me esquecendo de fazer um comentário, mas em relação à parte de pagamentos ali, né, o que na verdade é um conta corrente, ele, ele também ajuda do lado de quem consome o portal a ter uma previsibilidade de fluxo de caixa, saber quanto que vai receber, ou até mesmo se constar ali, por exemplo, um pagamento que foi efetivado, ele não identificou, né? é, Esse pagamento, ele naturalmente interagir ali com o seu cliente para verificar ali, né? Olha, quando é que eu preciso do recibo de pagamento, né? Ou do depósito, enfim, ou do Pix, né? Em relação a isso, que eu não consegui conciliar isso, né? Eu acho que isso também ajuda, né? A dar uma fluidez ali na troca de informações, e isso tende a diminuir bastante a troca de e-mail, né, entre as empresas que se relacionam ali no dia a dia. Legal. Bom, e o próximo módulo aqui do portal é o módulo de chamados, né, que está integrado ao módulo de call center ali do IFS, né? Então, aquela troca de e-mails que ocorre ali entre fornecedores, né, a compilação de tudo isso, definição de prioridades ali, a gente solucionou aqui integrando esse módulo já existente no IFS, que é o módulo de call center, onde o fornecedor consegue abrir um chamado, né, abrir um caso aqui, e essa tratativa ali ocorre dentro do IFS, ele tem a devolutiva aqui pelo portal, né? Então, abrimos um canal de comunicação aqui dentro com o departamento de supply chain. Tá? O próximo módulo aqui é o módulo de usuários, né? Esse aqui é um módulo interessante, porque para grandes organizações, onde o próprio fornecedor precisa, né, fazer a gestão de subdepartamentos ali dentro da empresa, dar o acesso para um departamento financeiro, né, para um departamento comercial entrar aqui e enviar as propostas, né. Então, ele tem essa autonomia, né, ele não precisa pedir para o departamento de supply fazer essa autorização, ele mesmo consegue entrar aqui e dar permissões para pessoas ali dentro da empresa dele acessarem o portal de fornecedores, tá? Eu acho isso foi uma sacada bem bacana, porque quem fornece o portal para os fornecedores não tem que se preocupar com a criação, né, e o nível de permissionamento do outro lado, né? Então, a empresa lá que vai consumir o portal como fornecedora vai naturalmente criar os usuários internos e distribuir isso de acordo com o modelo de negócio dela. Então, achei que isso também ficou bem bacana, bem dinâmico e vai agregar e agrega bastante, né? Exatamente. E eu acho que vale lembrar também, Jales, que até o cadastro de fornecedores mesmo, né, do cliente que estiver usando essa plataforma SaaS aqui, ele já está facilitado, porque o IFS, ele existe um campo ali que ele habilita, né, ele ativa essa flag, fornecedor habilitado para usar o portal B2B, e o fornecedor já consegue acesso ao portal aqui, não exige maiores esforços para fazer todo esse cadastro, né, de fornecedores para acessarem aqui o portal. Legal. Bom, e aqui uma central de ajuda, né, onde talvez ali para primeiro acesso do fornecedor, né, eu acho que o portal ele está bem intuitivo, responsivo, né, a parte de design UI, UX foi bem pensada aqui pelo time, mas caso ele tiver alguma dúvida, ele pode recorrer a essa central de ajuda aqui também, que vai estar explicando detalhadamente como funciona cada módulo. E o último módulo que nós temos aqui é um chatbot, né, com inteligência artificial. Esse chatbot ele já está disponível também para o WhatsApp, usando a API oficial da Meta, tá? A gente está vendo ele aqui dentro do portal, mas poderíamos considerar essa mesma interação ocorrendo via o WhatsApp, tá? É uma IA, né, com inteligência ativa, não é aquela IA procedural, digite 1 para ver uma cotação, 2 para alterar, né? Então, simplesmente eu dei um oi aqui para ela, a IA já foi dentro do IFS, já buscou as cotações abertas, os pedidos pendentes de liberação, ou algum chamado que aquele fornecedor está em tratativa e teve uma resposta, a IA já vai dar ali de cara para ele essa informação, né? Então, basicamente aqui, ele já tem um resumo completo de como é que tá as pendências dele aqui dentro do portal, tá? Eu vou fazer uma interação aqui, né, usando a linguagem natural mesmo, com o chatbot. Vou dar uma olhada na cotação 90 aqui. Ele precisa dar o lance dele.
né? Então, já tem um pré-lance preenchido aqui, né, desses itens, e eu vou usar uma linguagem bem natural que o fornecedor poderia, via WhatsApp, né, de qualquer lugar que ele tivesse, estar respondendo, né, tá oferecendo esse lance dele em cima dessas cotações que foram enviadas para ele, tá? Interessante, né? Porque a partir do momento, né, Vitor, que eu facilito a vida do meu fornecedor, eu colho os benefícios disso, né? Isso me traz uma velocidade, me dá um retorno ali na operação do dia a dia, né? Ficou bem interessante. Exatamente. Então aqui, né, a IA já detectou todos esse texto, né, já converteu isso, né, para nível de entrar ali no IFS e fazer esse ajuste, né. Então a data de entrega prometida, está me perguntando aqui, a data de entrega prometida para a consultoria de marketing, e aqui ele já montou, né, ele só está pedindo a minha confirmação para ele entrar dentro do pedido aqui e fazer a alteração. Vou confirmar, tá? Em poucos segundos, a IA já foi dentro do IFS e já atualizou todas essas linhas de cotações dentro do módulo de cotações ali, com a data e os valores que o cliente enviou, tá? Então, é uma IA inteligente, né, facilita ali esse processo de cotações, processo de confirmação de pedido de compra. Outros módulos estão entrando aqui na IA também. Caso, né, o fornecedor precise ali, tenha alguma outra dúvida que não esteja relacionada, a gente consegue direcionar para um e-mail, para um WhatsApp, né? Caso tiver, né, alguma trava ali dentro do RP que não permitia a alteração, né, desse item, a própria IA já trata isso, já sugere abrir um chamado, né? Então, é uma IA bem inteligente e funcional aqui no dia a dia ali para os fornecedores, tá? Bom, eu acho que agora a gente pode até mostrar, né, o último módulo aqui, que é o módulo de homologação de fornecedores, que está lá naquela visão interna do departamento de supply chain, tá? Vitor, eu tive uma ideia aqui, tá? E, na Uhum, verdade, eu acho legal, porque, assim, tudo que a tecnologia, ela não pode ser estática, né? Tem que estar sempre em evolução, mas isso para a gente já colocar no roadmap do produto também. Tem empresas que trabalham com conceito de leilão, né? Então, assim, se no mapa de compras eu tenho todos os valores que os fornecedores já imputaram, eu poderia facilmente, do lado do fornecedor, fornecer para ele, sem dizer quem é, qual que é o menor preço atual ali, para dar oportunidade do cara até saber, né? Para ele não perder o tempo com dele, certeza. né? Que de repente ele tem margem ali e dizer, olha, eu vou melhorar o preço aqui, vou colocar abaixo, vou, né, empatar esse valor aqui. Então, isso é tranquilo, porque eu já tenho todas as informações ali, né? No próprio mapa de compras aí, no mapa de cotações, né? Então, eu poderia muito bem colocar ali do lado do fornecedor, que tem a data da última resposta, né, que é o limite para o cara responder, né, senão ele não consegue, e aí ele já teria oportunidade ali. Então, isso atende aí quem trabalha com conceito, por exemplo, de leilão, né, que seria o menor valor ofertado ali e tal, etc. Lógico que tem outras variáveis ali, mas eu acho que isso é uma coisa bacana e já está colocado no nosso roadmap, né? Nos Uhum, próximos com meses a certeza. gente já vai estar colocando essa feature também. Vai lá, Vitor. Perfeito, perfeito. Bom, esse aqui é o módulo de homologação de fornecedores, né? Ali na página inicial, né, na área de login, o fornecedor ele tem acesso a um botão, né, onde ele consegue se cadastrar de forma espontânea para ser fornecedor, tá? Isso pode ser ativado ou não. O cliente, eu acho que pode até linkar esse portal aqui no próprio site, né? Colocar um hiperlink ali no site, portal de fornecedores, seja nosso fornecedor, que direciona para essa área, né? Onde o fornecedor consegue iniciar de forma espontânea esse processo de homologação, tá?
E aqui também a gente tem um outro método, que é o método por convite, né? Onde de forma simples aqui é preenchido o CNPJ do fornecedor. Já existe uma integração com a base da Receita Federal, que puxa a razão social, e-mail pode ser alterado também. Seleciona qual que é o template, qual que é a categoria do fornecedor, que eu vou explicar um pouquinho aqui mais para frente. E esse fornecedor já recebe esse link, né, esse convite por e-mail para iniciar esse processo de homologação, tá? Vitor, então quer dizer que do lado de dentro ali, né, de quem fornece o portal, além do mapa de cotações para facilitar o trabalho, eu tenho também o modo de homologação onde eu faço a gestão do fornecedor, daquele que quer ser o fornecedor, que aí dependendo de cada empresa tem um modelo de negócio ali, né, de due diligence, né, para poder homologar, definir, tem aquela parte processual. Então eu tenho, na verdade, dentro eu tenho dois módulos, né, que vão ser usados pelas áreas de compra ali, tanto o mapa, né, de compras ali para facilitar, mas também tem essa parte ali da parte de homologação e tal, etc. É isso, né? Correto, Jales. Esse módulo de homologação aqui, a gente vai ver aqui, né, mais para frente, mas diria que é um super módulo, porque ele já está integrado com Receita Federal, né, com IBGE, já está integrado com os tribunais, né, para certidões negativas. A gente sabe que esse processo ele é um processo bem moroso, né, e isso foi algo que agrega muito valor aqui para esse módulo de homologação, tá? Bom, aqui é o módulo de documentação, né? Dentro do módulo de homologação, a gente tem esse módulo de documentação, tá? Onde esse fornecedor ele pode cadastrar categorias de fornecedores, né? A gente sabe que depende ali da categoria daquele fornecedor, é uma matriz documental que é exigida, né? Então, aqui ele pode cadastrar N categorias, a gente trouxe aqui dois exemplos, um fornecedor de material de embalagem, outro fornecedor de matéria-prima, tá? Aqui ele consegue cadastrar quais são os tipos de documentos, né? Todos os tipos de documentos exigidos ali, e ele consegue definir, né? Quais são os formatos de documento aceito, uma validade padrão, né? E aqui na matriz documental é onde ele une essas duas coisas, né? Onde ele vem aqui no fornecedor de matéria-prima e define quais são esses documentos exigidos, né? Define aqui a validade desse documento. Caso houver uma validade para esse documento, isso é tratado aqui dentro do portal, a gente consegue fazer um acompanhamento, existe uma dashboard aqui de documentos vencidos, onde ele consegue solicitar isso. Existem workflows também que são disparados para esses fornecedores entrarem aqui no portal e fazerem o envio desses documentos que são controlados ali por data de vencimento, tá? E aqui também ele consegue definir a obrigatoriedade ou não desse documento ali no processo de homologação, tá? Então, com base nessa categoria aqui que a gente define ali essa jornada de homologação do fornecedor, né? Então, fornecedor X, ele vai me enviar a documentação, né? A matriz documental de matéria-prima, tá? Então, é essa matriz aqui que vai aparecer para ele fazer os uploads ali, tá? Esse módulo aqui, né, o módulo de certidões, acho que esse aqui é né, um grande avanço que nós fizemos aqui dentro do portal. A gente integrou, né, esse módulo aqui com o DataJude, tá? E com a Controladoria Geral da União, né, para certidões negativas, né? A gente sabe o quanto esse processo é moroso, né? Dependendo ali, a gente tem 27 estados da federação, entrar tribunal por tribunal, tirando certidão negativa, é um processo que demanda muito tempo, tá? E a gente conseguiu simplificar isso aqui com integração já de forma automática a esses tribunais, tá? Então, essas são as certidões aqui que a gente tem, tá? Consegue também, a partir do template, definir quais certidões vão ser emitidas ali, né, no momento que esse fornecedor iniciar o processo de homologação. Mais para frente, a gente vai ver alguns exemplos dessas certidões aqui dentro do portal, tá? Esse aqui é o questionário de due diligence, né? É possível criar mais de um questionário, associar um questionário a um template, né? Vocês vão ver que isso aqui está bem modular, a gente consegue, né, formatar esse módulo aqui de acordo com a regra de negócio de cada cliente, né? Então, aqui já tem um formulário de due diligence padrão, né? Um formulário customizável, né? Aquela famoso Google Forms, Microsoft Forms,
não foge muito da linha do que já existe ali, mas que de forma dinâmica, né, o departamento de supply consegue criar esse formulário, né, definir aqui se é um texto curto, texto longo, um número, um verdadeiro ou falso, uma seleção única, múltipla escolha, uma data que o fornecedor precisa preencher, ou até mesmo um arquivo que ele precisa subir ali para aquele formulário de due diligence, tá? Então, é separado em seções aqui para facilitar esse preenchimento. Normalmente, esses formulários de due diligence são extensos, né? Então, a gente acaba separando por seções ali para minimizar essa morosidade ali no preenchimento por parte do fornecedor, tá? Eu acho muito legal, Vitor, o que nós construímos por mais que seja um produto de prateleira, né, mas ele dá uma flexibilidade para o cliente configurar o modelo de negócio dele, seja o tipo de documento que ele vai trabalhar, o que ele vai exigir, o questionário que ele quer fazer. Então, isso é bem bacana, né? Então, a gente mostra que o produto, além de ter todo um contexto de inteligência, de facilidade, mas ele não é engessado, né? Ele dá essa liberdade de você construir a maneira como você quer trabalhar esse processo de homologação junto ao teu fornecedor. Acho que bem bacana e foi muito, muito assertivo, né? A Igor ter criado um produto com essa característica. Com certeza. Bom, esse aqui é o módulo de contratos, né? A gente sabe que no final ali, ou até mesmo no meio do processo de homologação de um fornecedor, são exigidas ali alguns contratos que esse fornecedor ele precisa assinar, alguns termos de aceite, né? O famoso termo da LGPD, política de privacidade, né? Tratamento dos dados dele ali. Então, aqui dentro do portal também é possível criar, né? Esses termos, né? Esses contratos aqui, né? Com as cláusulas. A gente consegue ver a preview disso aqui. E aí, depois aqui dentro do template é definido a ordem disso, que isso aqui vai aparecer ali no processo de homologação para o fornecedor e é feita uma assinatura digital desse documento, né? Então, a gente captura os dados biométricos, IP, né, dados geográficos ali, e fornece um certificado de assinatura digital, né, que esse contrato ele foi assinado digitalmente, né, para dar validade jurídica ali para esse contrato, tá? E aqui, o módulo de templates, na verdade, é o módulo, né, que torna tudo isso aqui modular, né, onde a gente consegue criar um template para cada tipo de fornecedor ali, definir se vão ter os 4 módulos ou não. Eu quero desativar do diligence, quero ativar do diligence, quero colocar do diligence por primeiro, né? A gente consegue fazer com que esse fluxo ele funcione de forma sequencial ou que esse fluxo ele funcione de forma paralela, né, onde o fornecedor consiga preencher mais de um desses módulos ali de forma rápida, qual que é o formulário de due diligence que vai aparecer ali, qual é a categoria padrão da matriz de documentos que a gente viu ali atrás, tá? E os contratos que ele vai assinar dentro desse template, tá? Então, esse template aqui, quando a gente viu aqui o configurar fornecedor, e a gente define que é esse template que vai seguir, é aquilo ali que a gente estava vendo, tá? Então, aqui, nessa saúde da base, a gente consegue acompanhar, né, como é que foi essa conversão de fornecedores, quantos fornecedores entraram na base mês a mês, né, ter um dashboard disso, né, quantos fornecedores estão pendentes ali em cada etapa do processo, né, seja documentação, seja due diligence, seja contratual, tá? E também uma visão da questão da validade dos documentos, né? Então, quais documentos estão vencendo em 30 dias, 60 dias, né? E aqui a gente tem uma dashboard específica para isso, né? Para tratar os documentos vencidos, né? Disparar o workflow para o fornecedor entrar e fazer o aporte desses documentos aqui, uma vez que ele já está homologado, tá? Essa aqui é a tela, né, de acompanhamento desse processo de due diligence, né? Então, é possível aprovar cada etapa aqui. Existe um canal onde o fornecedor lá, através do link de acesso dele ali, ele consegue conversar com o comprador ou com quem esteja analisando aqui essa documentação, tá? Vale lembrar que uma vez que a gente digitou esse CNPJ do fornecedor, enviou o link para ele, ou até mesmo ele entrou ali né, de forma proativa para se cadastrar, a gente já faz a consulta na Receita Federal dessas informações, né, na base do IBGE, na questão de CEP, e traz tudo isso de forma automática, o que facilita e deixa mais rápido esse processo ali de cadastro desse fornecedor,
tá? Então, aqui já é um fornecedor que está homologado, né? Tá finalizado aqui. Aqui a gente vê o due diligence que ele preencheu, né? Também foi aprovado. É informado aqui quem foi o comprador, né? Ou até mesmo a pessoa que entrou aqui no portal e fez a aprovação desse due diligence, tá? A parte documental, ele enviou também. Existe uma aprovação documento a documento e depois uma aprovação final do processo, tá? Então, aqui é possível baixar e visualizar esses documentos, né, e aprovar. Aqui as certidões, né, como eu tinha mencionado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o DataJude estadual, que precisa, né, em 27 estados, tirar as certidões negativas. Isso já foi feito de forma automática pela plataforma, né? Já entrou em todos os tribunais de justiça aqui de cada estado. E no caso desse fornecedor aqui, ele teve uma negativa, né? Ele não tem nenhuma irregularidade, né? Não tem nenhum processo em nenhum desses tribunais. E aqui a gente tem também, né, o QR Code, a evidência técnica para validação dessa certidão, tá? Então, todas as certidões aqui, no caso desse fornecedor, ele não tem nada, né, nada consta em todas as esferas aqui, judicial, trabalhista, integridade e corrupção, tá? É impressionante como isso vai diminuir, né, esse tempo aí, né, das áreas aí de mais ligadas à parte de governança, homologação dentro das empresas, né, porque não precisa ficar entrando em todos os sites, então isso aí já facilita o trabalho, já dá uma dinâmica bem bacana, né? Exato. Esse aqui é o módulo de contratos, né? Então, uma vez que esse fornecedor assinou, né, aquele termo que a gente viu ali um pouquinho antes nos templates, né, gerado o certificado, como eu mencionei aqui. Então, o documento está amparado, né, está assinado digitalmente. A gente tem a validade jurídica aqui. Vale lembrar, né, eu esqueci de mencionar, mas todos esses documentos aqui, eles sobem para o cadastro de fornecedor do IFS, né? Existe já uma integração com o IFS, todos os documentos estão sincronizados, tantos documentos, certidões, contratos, eles ficam arquivados dentro do IFS, tá? E aqui, mais uma avaliação desse fornecedor, né, onde é possível colocar algumas notas, se o módulo, inclusive, ele está passando por melhorias, onde ali dentro do template será possível, né, que o cliente consiga adicionar mais questões aqui e personalizar esse formulário aqui de avaliação do fornecedor, tá? Inclusive, é algo que também está no escopo de melhoria do mapa de compra, talvez a gente utilizar essas notas, né, essas avaliações aqui como fator decisivo ali desse fornecedor, né? Porque eu acho que o fornecedor ele pode dar um prazo curto ali, mas a gente sabe que normalmente, né, no dia a dia, ele não cumpre os prazos, né? E isso a gente consegue detectar ali na avaliação dele, ou até mesmo no histórico de entrega dos pedidos de compra dele, né? Então são índices e métricas que a gente pretende absorver ali para tornar aquele módulo de mapa de compras mais inteligente, tá? Então, aqui no histórico é onde a gente consegue acompanhar cada etapa, quem aprovou o quê, né, em que momento que foi aprovado, tem todo o log disso aqui, tá? E no final, temos o botão Sync FS aqui, né? Tem cliente que prefere que isso seja de forma manual, né, que esse processo ele passe por toda a aprovação, e tem cliente também que prefere que isso seja de forma automática. Aconteceu a aprovação, o fornecedor está homologado, ele já sobe para dentro do IFS, já consegue participar, né, das cotações, tá? Ou seja, nesse contexto, cada empresa que faça uso do portal, né, ela pode definir se ele quer isso de forma automatizada ou se ele quer fazer isso de forma manual. Então, fica a critério, de cada um que utiliza o portal. Exatamente, exatamente. Bom, esse era o último módulo, né, que a gente tinha para mostrar aqui, que é o módulo de homologação. E aí eu volto a palavra para o Raul aí, não sei se o Jales tem alguma finalização aqui também dessa demonstração. Na verdade, quando se cria produto de prateleira, ele nunca vai ficar pronto, né? Ele não vai ter bugs ali, não vai ter erros, mas sempre ao longo do tempo, ao longo da jornada dele, o ciclo de vida, ele vai ter melhorias ali. Então, eu acho que isso é importante a gente ter
ter em mente, tá? Até um outro complemento, Jales, essa plataforma é uma plataforma SaaS, né? Acho que bem lembrado pelo Jales aí, é uma plataforma que está na AWS, né? A gente sabe a estabilidade que é a AWS, né? Então, uma plataforma totalmente ali segura, protegida, né? Estável e escalável também, tá? Legal. Obrigado aí, então, pelas apresentações e demonstração dessas novidades. Para a gente dar sequência e se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu preparei algumas perguntas aqui para a gente fazer um bate-bola e tirar até mesmo algumas dúvidas, né, que possam ter surgido durante a apresentação. A primeira questão gira em torno daqui a 4 anos. O que será diferente? A gente viu hoje tudo que o portal faz. Daqui a 4 anos, o que você acha que será diferente na relação entre comprador e fornecedor? Na verdade, a gente está aí já vivendo uma mudança, né, que é real, não é conceitual. O que vai ser diferente é que essa relação, né, de fornecedor, na verdade, assim, na prática, né, o que eu enxergo, a relação B2B vai ser bem parecida com o B2C hoje, tá? Então, hoje, por exemplo, quando a gente, como consumidor, faz uma compra no Mercado Livre, na Amazon, qualquer um desses grandes marketplaces. Então, é trazer essa experiência, né, do dia a dia para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, né, mais automatizada, com mais segurança, governança e, sobretudo, que dependa menos de interação manual. Então, a ideia é que isso realmente seja autônomo nesse contexto, tá? Logicamente, aquilo que for muito estratégico ainda vai requerer ali que as pessoas acabem tendo que interagir, tá? Mas essa é a minha visão, não sei se o Vitor pensa diferente, mas é assim que eu enxergo de como as coisas vão acontecer. Não, concordo, Jales, concordo. Assina embaixo, eu acho que é essa estratégia mesmo. A próxima pergunta, de número 2, aonde a IA vai ajudar mais? A inteligência artificial já está entrando nos ERPs e nos portais. Na sua visão, onde ela vai ajudar mais na operação do dia a dia ou nas grandes decisões estratégicas? Olha, de novo, né? A questão da decisão estratégica, essa é algo que, na minha opinião, a gente não vai poder terceirizar nunca por inteligência artificial. A inteligência artificial vai munir as pessoas, né, os líderes ali, de informações com muita acurácia e vai transformar a parte operacional de cada empresa, tá? Eu enxergo dessa forma. E falando um pouco disso, né, é, a gente já vê na prática que muita coisa que antes dependia de um humano, hoje a IA já está operacionalizando o sistema, né? Falando, por exemplo, de lançamento de notas, apuração de impostos, de faturamento, até mesmo de remessa para pagamento em bancos. Tudo isso hoje, né? As IAs e os agentes já estão fazendo isso muito tranquilamente. Então, assim, eu vejo que ela vai ajudar nisso que nós falamos no começo aqui do nosso bate-papo, da nossa live, né? Tudo aquilo que for manual, repetitivo, né? Uma IA vai conseguir fazer. Agora, do ponto de vista de análise, né? Quando a gente fala, por exemplo, olhando ali para a parte de gestão de ativos, né? Quando você quer comparar dois ativos, né? Dois equipamentos, por exemplo, a performance e tudo mais, aí ela consegue, através de algumas perguntas ali, dar respostas baseadas naquilo que transacionou dentro do RP. Mas, enfim, é algo que vai ficar cada vez mais consistente e cada vez mais utilizado nas corporações. Eu não sei se o Vitor também tem uma visão parecida com isso. Se você quer complementar, Vitor, fique bem à vontade. Não, eu concordo, eu acho que a operação do dia a dia talvez vai ser né, o que a IA vai mais ajudar ali no dia a dia, né? Eu acho que aquele com, né, os compradores ali, quem está atuando na área de supply chain, a gente usa muito esse termo de TI, né? Então deixa de ser uma pessoa ali para apertar botão, para fazer lançamento, né, para fazer aquele trabalho manual e passa a ser um analista, né, que realmente comece a analisar e tomar decisões estratégicas. Eu acho que essa grande, né, mudança que a IA vem trazer ali para a área de supply. Muito legal.
A questão de número 3, o que mudou de verdade na supply chain? A supply chain resiliente virou palavra de ordem depois da pandemia. O que mudou de verdade nas empresas ou ainda está mudando? Olha, realmente a pandemia ela foi um gatilho, né? Porque nós passamos por uma série de desafios, né? Desde as pessoas trabalharem em casa durante esse período, né? A gente vê que hoje as empresas retomaram as operações, né? Dentro das empresas, essa questão do home office ficou uma coisa mais forte na área de TI, mas o que a gente percebe é que esse boom, né, de IA, de automação, ela justamente a pandemia ela trouxe isso, né, de uma forma mais escalável, porque a gente não podia contar, né, com uma série de situações durante a pandemia, né? Existia um lockdown, as pessoas não podiam transitar, então a IA ela ajudou muito nesse contexto, né, da automação e de escalar os negócios. A gente sabe que teve coisas que não teve, não tinha como resolver, né? Algumas operações de manufatura foram paradas, né? Porque algumas fábricas foram fechadas, né? Mas o que mudou de verdade foi esse mindset, né? Que a supply chain ela percebeu que ela poderia automatizar, fazer uso de inteligência, de robotização em todos os processos que eram possíveis, né? Na verdade, assim, o que vem pela frente, o que ainda está mudando, é cada vez mais usar isso como um benefício, né? Eu acho que não só para a empresa, eu acho que para toda a sociedade, porque você melhora todo o ecossistema, né? Você acaba fazendo também com que a coisa seja mais fácil para o teu fornecedor, né? Respectivamente, você pode escalar isso para o cliente. Então, você pode, com tudo isso, você gera até um estresse menor da força de trabalho, né? Porque a partir do momento que você tem uma equipe ali mais focada em estratégia, em análises mais aprofundadas e tal, é que você joga esse trabalho repetitivo chato, né, para um IA fazer, naturalmente você gera ali até um ambiente de trabalho mais tranquilo e mais ameno. Dando sequência, o papel do profissional de compras muda? Acho que até um pouquinho o que o Vitor e vocês já estão trazendo para a gente. Com mais automação e sistemas inteligentes, o papel do profissional de compras muda. Ele vai precisar ser mais analista. Eu até diria que ele vai ser mais estratégico, porque a IA vai ajudar ele a fazer uma série de análises, né? Então, sobra para ele a definição da estratégia, do rumo, né? De como as coisas vão acontecer, porque ele ganha um poder de fogo enorme, né? Com ferramentas ali que vai ajudar a ele eliminar aquele trabalho dele que ele tinha que passar horas ali fazendo análise um a um. Então, ele vai, na verdade, assim. Quando eu digo que ele vai ser mais estratégico, é que ele vai deixar de fazer análises muito, digamos assim, muito granulares, né? Então, isso vai ser uma coisa muito mais fluida para ele. Então, eu vejo, enxergo isso, né? Que isso vai facilitar bastante o trabalho. Naturalmente, uma mudança até mesmo de comportamento e cultura dentro das áreas de compra. Legal. Qual é o custo real de não fazer isso agora? Para o CEO ou diretor que está ouvindo e ainda não digitalizou a relação com fornecedores, qual o custo real de não fazer isso agora? Para mim é muito óbvio, né, que o custo real de não fazer isso agora é de sobrevivência no mercado, porque hoje a gente vive uma questão de geopolítica, né, de guerras, onde cada vez mais as margens são menores. Então, a oportunidade de você ingressar e utilizar a IA a seu favor para trabalhar, para poder fazer, para otimizar o teu processo, né, para dar velocidade ao teu processo, você consegue reduzir custo de operação e, naturalmente, você aumenta as suas margens, né? Então, eu acho que isso, acho não, né? Eu tenho certeza que isso é vital para a sobrevivência de médio e longo prazo das empresas, da perenidade dos negócios, né? Isso é uma questão de realmente de sobreviver a esse mundo cada vez mais competitivo. E
E qual seria uma frase para quem está começando? Se você pudesse resumir o futuro do ERP e da supply chain, e uma frase para quem está começando essa jornada agora, qual seria? Comece agora. Você já está perdendo tempo, né? Então, já tem uma série de empresas que estão imersas a tudo isso que nós estamos trazendo para vocês. Então, assim, comece já. Comece, né? Não protele, né? Não faça, não empurre com a barriga, né? Que é a famosa procrastinação. Isso é importante para que os negócios tenham uma perenidade aí ao longo da jornada, tá? Isso é vital. Então chegamos ao final da nossa live. Gostaria de agradecer muito a participação de todos, né, que estiveram presentes aqui conosco. Esperamos que essas novidades tragam mais valor e sucesso para os negócios. Conte com a Eagle IT no que for necessário. Gostaria de perguntar para os participantes se tem alguma finalização, algo importante que gostariam de trazer para a gente finalizar. Eu também quero agradecer, né? Agradecer ao Raul, ao Vitor, os demais que aí nos acompanharam nessa jornada. E nós estamos aqui disponíveis e dispostos a ajudar você, caso você precise, né, de ingressar e não sabe como começar nessa jornada, tá? Abraço, pessoal. Abraço. Abraço, pessoal. Tchau, É, tchau. Até a próxima. obrigado. Igor, Tchau. Vitor, quer finalizar? Ia mencionar também, né? A gente está complementando o que o Jairus falou, a gente está à disposição aqui, né? Se precisar de uma demonstração, né? A gente tem outras soluções também de tecnologias envolvendo IA, envolvendo IFS. Eagle está aí no mercado, então, que a gente puder ajudar vocês, estamos aqui à disposição. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Grande abraço. Obrigado, tchau, tchau.